relatórios, pedidos de financiamento e outras tarefas burocráticas. Trabalho não lhe falta. Mas o que lhe dá mais prazer é abrir as portas do Observatório para receber alunos de todo o país. Alunos que aqui procuram entender melhor o universo. É por isto que Rui Agostinho se sente um homem feliz. Feliz porque a astronomia é uma atividade que eu acho excepcional, do ponto de vista científico, do ponto de vista do ensino e da formação também, porque a astronomia e a astrofísica são ferramentas extremamente úteis para ensinar e motivar o interesse às pessoas todas, ia dizer aos mais jovens, mas é às pessoas todas, o interesse pela aprendizagem, pelo conhecimento, pela ciência. Portanto, nesse sentido, sim, o fazer a ciência e descobrir e estar a par do conhecimento científico todo é um fascínio, por esse lado. Por outro lado, este observatório, enquanto observatório, é uma casa que tem que ser dada a conhecer novamente ao povo português. Foi um expoente máximo, um expoente muito alto da astronomia mundial em finais do século XIX, dentro da classe que hoje chamamos de astrometria, e o povo português não conhece isso. É uma história que passou da nossa memória coletiva e que agora começamos a fazer um esforço grande desde há anos para voltar a dar a conhecer esta casa. Rui Agostinho nasceu em Almada, mas cresceu em Moçambique, onde permaneceu até aos 16 anos. O pai era técnico de telecomunicações e foi dele que herdou o gosto pelas ciências. Os meus pais foram para Moçambique, eu tinha 2 anos. Parece que a viagem no barco foi o antigo Carvalho Araújo e o barco abanava por todos os lados ao passar o cabo das tormentas, o cabo da Boa Esperança. Mas parece que sobrevivemos. E em Lourenço Marques, o meu pai, de facto, teve de certeza. Sempre ele foi uma pessoa fascinada pela tecnologia, pela ciência também, apesar de não ter formação específica, mas era um apaixonado por essas coisas. A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa foi o ponto de viragem na carreira do astrónomo. Não só porque aí se formou, mas também porque foi na instituição que se estreou como assistente estagiário. Corria o ano de 1984. Aos poucos foi subindo de posto, até que em 92 decide fazer as malas e rumar para os Estados Unidos. Assim se fez doutor em astrofísica. Foi uma altura em que fui investigador apenas. Isto é, não tinha que dar aulas, não tinha que preencher papéis, não tinha que tomar decisões, não tinha que não sei quê. Passava 24 horas em frente ao computador a trabalhar, a fazer contas e não sei quê. Foram tempos maravilhosos, de facto, desse ponto de vista. Em 2004 encontramos Rui Agostinho nos estúdios da Antena 2, onde dava voz ao Magazine de Ciências. Tudo bem? Então hoje onde é que vamos? O astrónomo sublinha que nunca teve pretensões de ser jornalista ou locutor de rádio, mas reconhece que o dom da comunicação é meio caminho andado para se transmitir ciência. Da mesma forma, fala da curiosidade científica própria dos investigadores. A vida hoje em dia é feita de ciência até mesmo na chávena em que bebemos o café. Rui Agostinho não traça planos para o futuro. Deseja apenas continuar ligado à investigação. Acredita que a astronomia em Portugal está no bom caminho e deixa um recado para os mais céticos. Há que erguer a cabeça, olhar para o céu e ver em cada estrela um brilho de esperança para que os próximos tempos sejam melhores. E agora a síntese de outros acontecimentos que não queremos deixar passar em claro. A começar por um projeto ligado ao ambiente e ao mar. A primeira fase do projeto Berlengas Laboratório de Sustentabilidade arranca depois do verão. O objetivo é minimizar os danos do homem naquela reserva natural. Para isso é necessário construir infraestruturas de geração de energia, produção de água potável e tratamento de águas residuais. O projeto aspira ainda a ser um modelo internacional.
Lightbus é o nome de um projeto que quer reduzir o peso das carrocerias de autocarros. Deste modo, procura também diminuir as emissões de compostos orgânicos voláteis para a atmosfera. O projeto é liderado pelo INEGI, Instituto de Engenharia, Mecânica e Gestão Industrial, num consórcio que reúne 13 parceiros de 6 países europeus. Tem um financiamento de 2 milhões de euros da Comissão Europeia e envolve verbas na ordem dos 3,5 milhões. Uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra está a desenvolver um estudo sobre segurança rodoviária nas zonas urbanas. Iniciada em 2006 com a colaboração do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, LNEC, a investigação pretende reduzir em grande número os acidentes na zona urbana de Lisboa. Outro dos objetivos é elaborar um manual de atuação nas zonas urbanas do país, com linhas de orientação dirigido sobretudo às autarquias. Uma nova pista genética para a diabetes tipo 1, mais conhecida por insulinodependente, foi identificada por investigadores do Hospital Pediátrico de Filadélfia e da Universidade de McGill, em Toronto. Avança a edição online da revista Nature. Os investigadores examinaram o genoma de 1046 crianças. A equipa concluiu que o melhor conhecimento dos genes que predispõem para a diabetes tipo 1 poderá permitir aos médicos, no futuro, proteger os recém-nascidos ao assinalar os que correm maior risco de contrair a doença. Ainda na diabetes, a investigadora portuguesa Inês Barroso é coautora de um estudo que mostra que variações no gene WFS1 podem estar ligadas à suscetibilidade da diabetes tipo 2. De referir que o gene é também conhecido por afetar tanto a sobrevivência como a função das células produtoras de insulina no pâncreas. O estudo tem duas implicações principais. Por um lado, identifica um novo fator de risco numa doença que alcança níveis epidémicos mundiais. Por outro lado, prova que variações num gene, e não apenas mutações, podem conduzir à diabetes de tipo 2. A descoberta da mutação de um gene, o otoferlin, que provoca surdez, tem possibilitado implantes na parte interna do ouvido em crianças a partir dos 8 meses de idade. O trabalho foi apresentado em Paris pela investigadora israelita Karen Avram, a quando da apresentação dos principais resultados do EuroHear, um projeto que envolve 26 parceiros de 12 países europeus. As crianças surdas que frequentam a escola normal estão em desvantagem relativamente às que estudam em escolas especiais. Conclusão de um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O estudo abrangeu 2 grupos de crianças surdas com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. Um integrado no ensino normal e um outro inserido no ensino bilingue, ou seja, que aprende a língua gestual a par da língua portuguesa escrita. A experiência de hoje é na área das ciências dos materiais. Há algum tempo falámos aqui de memória de forma. Hoje vamos saber o que é a superelasticidade. Hoje, na nossa experiência, vamos demonstrar o efeito da superelasticidade e a forma como a temperatura influencia a alternância entre essa superelasticidade e o efeito da memória de forma. Para isso temos o professor Brás Fernandes. Professor, o que é que vamos ver aqui? Vamos fazer uma demonstração com um ensaio de tração sobre este arame, em relação ao qual vamos verificar que uma grande deformação nele introduzida é possível de ser depois totalmente recuperada, praticamente. Professor, estamos então prontos para começar com o ensaio, não é? Exato. Vamos agora arrancar com o ensaio de tração sobre aquele provete, onde vamos deformá-lo gradualmente até chegar a uma deformação máxima de cerca de 3 milímetros. Em seguida, a essa operação de carga, vamos efetuar uma descarga completa e vamos verificar que durante essa descarga, que está agora a acontecer, Temos aqui, não é? Exatamente, vamos gradualmente recuperando a deformação que foi inicialmente introduzida, e eu recordo que foi uma deformação inicial
de cerca de 3 milímetros e que está a ser quase totalmente recuperada e que volta novamente, após um novo ciclo de carga e de descarga, a ser totalmente recuperada. Para um provete que tem um comprimento total de cerca de 44 milímetros, esta extensão de 3 milímetros representa quase 1/10 do comprimento inicial. Ou seja, temos uma recuperação de deformação inicialmente introduzida de 1/10 do comprimento inicial do arame. Comparado com um aço, estamos a falar, no caso do aço, em deformações que são totalmente recuperadas, que são inferiores a 1%. E, portanto, temos aqui um fator de escala de 10 quanto à deformação recuperável, por este efeito, que por isso se chama de superelasticidade. Professor, que aplicações é que tem a superelasticidade? A superelasticidade, nós estamos a estudar a possibilidade de aplicações delas na área da engenharia civil, onde temos um projeto aprovado para estudar a aplicação deste tipo de materiais em estruturas de construção civil, mas temos também a correr um trabalho de doutoramento para estudar o comportamento em serviço de limas usadas em endodontia, onde, por exemplo, como é o caso aqui desta lima, eu tenho a possibilidade de a rodar enquanto ela está dobrada e depois de retirá-la desse tipo de solicitação, ela volta novamente a assumir a sua forma inicial. Este tipo de comportamento é um comportamento super elástico, aqui aplicado para poder dar esta possibilidade de rotação com flexão, mas este tipo de comportamento super elástico tem a capacidade de poder ser apresentado em diferentes gamas de temperaturas por diferentes ligas desta classe de materiais. Isso quer dizer que a superelasticidade está presente nos materiais, mas o efeito da memória de forma também está, não é? Exatamente, consoante a gama de temperatura. Uma demonstração que ilustra muito claramente esse tipo de problema pode ser aqui vista com esta mola, que tem as transformações que aqui estão em causa dentro de uma tal gama de temperaturas que, à temperatura ambiente, ela tem um comportamento super elástico. No entanto, quando eu arrefeço esta liga a uma temperatura abaixo da temperatura ambiente, aqui neste caso usando azoto líquido, esta liga vai agora, quando arrefecida à temperatura do azoto líquido, vai deixar de ter o comportamento super elástico, mas à medida que a temperatura sobe, vai-se manifestar o efeito de memória de forma antes de chegarmos à temperatura ambiente. Ou seja, numa escala de temperaturas, temos numa mais baixa gama de temperaturas este material com uma estrutura e numa alta gama de temperaturas com outra estrutura. Na alta gama de temperaturas o comportamento é super elástico. Na mais baixa gama de temperaturas a deformação é fácil e suscetível de ser recuperada por efeito de memória de forma. Professor, tem também aqui mais alguns materiais. Querem mostrar mais alguns? No caso de uma deformação que é conhecida do grande público como facilmente recuperável, é o caso das bandas de elástico, não é? Onde, obviamente, a deformação que conseguimos induzir é bastante extensa e recuperável. No entanto, obviamente, estamos a falar em cargas, em resistência mecânica muito inferior à que este tipo de material apresenta. Em números técnicos, estamos a falar, no caso daqueles materiais, daquelas ligas, em resistências mecânicas que se traduzem por valores da ordem das centenas de megapascal, enquanto que aqui estamos a falar em valores que são muito inferiores, várias ordens de grandeza inferiores de resistência mecânica. Professor, agradeço-lhe então esta experiência, digamos, super elástica que nos trouxe aqui. Muito obrigado, eu. Indústria e ecologia estão muitas vezes de costas voltadas. Ainda assim, algumas empresas tentam minimizar o impacto da sua atividade. A fábrica de Cécil, no Otão, abriu as portas e falou sobre recuperação paisagística.